Um jogador de futebol único, o malabarista, o mágico, o bruxo. Ele parecia estar sempre com um sorriso no rosto e nos pés. Um cara que jogou no mais alto nível, mas que além da objetividade ele queria mesmo era dar show. Caneta, chapéu, drible da vaca, carretilha, elástico. Não importa qual região do Brasil ou do mundo você more, a linguagem do Ronaldinho quando tinha domínio de uma pelota foi universal. Ele confundiu o futebol com arte. Sua tela era o campo, seu pincel era a bola, seus súditos eram os torcedores. Torcedores esses, até rivais. Sabe aquele negócio que o Cristiano Ronaldo fez as pessoas gostarem do Real Madrid, o Messi fez as pessoas gostarem do Barcelona, mas que o Ronaldinho fez as pessoas gostarem de futebol? Pois é. No Barcelona, inclusive, ele virou um deus. Pegou o clube num patamar de sofrência e devolveu as alegrias para o torcedor catalão. A grande promessa do Grêmio, a explosão no PSG, o auge no Barcelona, o declínio no Milan, o rei da América no Galo. Depois de muitos e muitos pedidos, hoje você vai conhecer a trajetória desse gênio, desse cara provido de habilidades de improviso e um talento que o futebol provavelmente jamais vai ver de novo. Senhoras e senhores, a história do bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo de Assis Moreira, ou só Ronaldinho Gaúcho, nasceu no dia 21 de março de 1980, na grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quando uma criança é extremamente acima da média jogando bola, não é algo difícil de se notar, e com Ronaldinho não foi diferente. Mas quando ele tinha 8 anos de idade, sofreu um baque, que foi perder o seu pai. Então seu irmão mais velho assumiu o papel dentro da família. E claro, ele também contou com o apoio incondicional da sua mãe, a dona Miguelina de Assis, que recentemente, infelizmente, veio a falecer. Em 1993, o Ronaldinho entrou nas categorias de base do Grêmio, e já era visto como um fora de série, sendo sempre destaque nos torneios de base, como por exemplo no Sul-Americano Sub-17 e no Mundial da mesma categoria, em que o Brasil foi campeão em ambos. Tudo isso em 1997. E foi só no ano seguinte, em 1998, que o craque fez sua estreia como profissional do Grêmio, e logo em uma partida de Libertadores da América. No ano de 98, o Grêmio passou sem taças. No ano seguinte, em 1999, o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho daquele ano, e o Ronaldinho já começava a mostrar do que era capaz. Além de marcar o gol do título, ele deixou o respeitado e consagrado capitão do Tetra Dunga sem pai nem mãe. Detalhe que de quebra ele foi o artilheiro daquele gauchão com 15 gols marcados. E além desse campeonato gaúcho, o Grêmio ganhou também a Copa Sul desse ano, que ele marcou 21 gols em 43 partidas. As atuações brilhantes fizeram com que o jovem prodígio fosse convocado por Vanderlei Luxemburgo para a seleção principal do Brasil. E ele fez sua estreia ainda no ano de 1999, em um amistoso contra a Letônia, já dando 2 assistências. Mas o que não sai da memória do torcedor foi o que aconteceu no primeiro lance do jogo contra a Venezuela na Copa América. A narração brilhante do Galvão Bueno nessa oportunidade resumiu muito bem o que ele fez. Olha o que ele fez! 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 Gol! Copa América essa que, sem qualquer questionamento, o Brasil saiu com a taça. Já na Copa das Confederações de 99, o Brasil perdeu por 4-3 para o México na final e foi vice-campeão. Em 2000, o Ronaldinho jogou as Olimpíadas de Sydney com a camisa do Brasil. Mas essa foi mais uma tentativa frustrada da seleção de ganhar o ouro olímpico, pois acabou perdendo para Camarões nas quartas e foi eliminado. Ainda em 2000, o Grêmio passou sem ganhar taças, mas o Ronaldinho seguia jogando muito, mas muita bola, ou apenas se divertindo em campo. Nesse ano, inclusive, ele teve o ano mais artilheiro da sua carreira, fez 28 gols em só 34 partidas. E é claro que uma joia oriunda do Brasil não permaneceria em solo nacional por muito tempo. Em contrapartida, o Grêmio não queria vender o gaúcho por nada nesse mundo, nem por 75 milhões de reais, o que para a época era um dinheiro completamente absurdo. Acabou que o jovem assinou um pré-contrato com o PSG nas escuras, e quando o contrato com o Grêmio acabou, ele saiu de graça do clube, não rendendo praticamente nada para o time gaúcho. Segundo o Ronaldinho, ele não se sentia valorizado, e segundo a diretoria do Grêmio, lhe foi oferecido um aumento de salário, mas foi o jogador que não quis aceitar. Certo é que o torcedor comprou a segunda versão da história,
e o jovem genial saiu pela porta de trás do clube. E com a camisa do Grêmio, Ronaldinho jogou 111 partidas, marcou 57 gols, deu 38 assistências e ganhou 2 títulos. Então, depois de uma longa disputa judicial, o Ronaldinho saiu do Grêmio em fevereiro, mas só começou a jogar em Paris no mês de agosto, no início da temporada 2001-2002. Temporada essa que o Ronaldinho já não teve muita moral com o treinador, e já era acusado de sair demais à noite e deixar o futebol de lado. Ao longo dessa primeira temporada em terras francesas, o Ronaldinho jogou 40 partidas e fez 13 gols. Convocado para o Mundial de 2002, o Ronaldinho era um dos mais jovens do plantel, que ficou conhecido por trazer o pentacampeonato para o Brasil. Ele marcou 2 vezes ao longo da competição, um contra a China e outro que entrou para a história. Em uma cobrança de falta lá do meio da rua, o gaúcho encobriu o goleirão David Cima, que assim como o mundo inteiro esperava um cruzamento na área. Detalhe que antes disso ele já tinha feito uma jogadaça e dado assistência para o Rivaldo fazer um gol. O Ronaldinho viveu de tudo nessa partida. Minutos depois da obra de arte, ele foi expulso. No jogo da final ele jogou bem, embora não tenha sido decisivo. Esse papel coube a outro Ronaldo, o Fenômeno. Independentemente do protagonista, o país sorria e comemorava o título da Copa do Mundo. Depois da Copa, o Ronaldinho chegou cheio de moral em Paris. E o craque sabia que tinha potencial para buscar voos mais altos e ir para algum time que disputasse grandes títulos. Os gigantes da Europa queriam Ronaldinho. O Manchester United da Inglaterra chegou a fazer uma proposta oficial, mas esse não foi o destino do jogador. Com a camisa do Paris Saint-Germain, o Ronaldinho jogou 77 partidas, fez 25 gols, deu 17 assistências e não ganhou taças. Depois da temporada europeia, ou seja, na metade de 2003, o Ronaldinho jogou uma Copa das Confederações que é pouco lembrada até hoje. A França foi a grande campeã, e o Brasil, mesmo tendo nomes como Alex e Adriano Imperador, caiu na fase de grupos do torneio. Imagina um clube da Espanha em crise, ameaçado quebrar, sem ganhar títulos há anos e sem perspectiva de crescimento. Em 2003, o Barcelona trouxe uma barca de jogadores, que foi tida quase como uma cartada final, que precisava vingar. Ronaldinho, óbvio, era o nome de maior destaque, e na sua genialidade o clube catalão apostava todas suas fichas. Na primeira temporada na Catalunha, o Barça não levantou taças, mas esboçava reação e esperança de dias melhores, jogando muito bem e terminando a La Liga daquela temporada na segunda colocação. Individualmente falando, o Ronaldinho só não fez chover, e logo caiu nas graças do torcedor do Barça. E no ano de 2004 ele foi simplesmente eleito o melhor jogador de todo o planeta. Nessa temporada, o Ronaldinho jogou 45 partidas, fez 22 gols e deu 11 assistências. Completamente adaptado ao novo país e aos novos companheiros, o entrosamento e o nível de atuação do Barça começavam a crescer. Prova disso foi que o time conseguiu ser campeão do grande campeonato espanhol, desbancando o rival Real Madrid. Esse foi o único título coletivo da temporada. Porém, o gaúcho estava jogando muita bola, e numa época que tinha jogadores fora da casinha. E foi em 2005 que o craque foi eleito pelo segundo ano seguido pela FIFA o melhor jogador de todo o mundo. Realmente, as jogadas que ele fazia, os gols, o show, não dá nem para contestar. Ronaldinho vivia o seu famoso auge, para muitos, o maior auge de um jogador na história do futebol. Nessa temporada ele jogou 42 jogos, fez 13 gols e deu 16 assistências. No auge da sua forma física e técnica, o Ronaldinho jogou a Copa das Confederações de 2005 com a seleção brasileira. E assim como o gaúcho, o restante do time também estava voando. O Brasil jogou muito, mas muito bem aquele torneio. O Ronaldinho marcou 3 nos 5 jogos. Um deles foi decisivo contra a Alemanha na semifinal, o outro na final contra a Argentina. E aliás, que final foi essa, hein? Um golaço e um chocolate brasileiro. 4-1 fora o baile, e mais uma taça com amarelinho. Diante das atuações de gala, o torcedor estava convencido de que não teria pra ninguém na Copa de 2006 na Alemanha. E a temporada de 2005 e 2006 foi simplesmente espetacular para o time catalão. Depois de aquecer os motores no espanhol da temporada anterior, conseguiu ganhar a Supercopa da Espanha e também o bicampeonato espanhol. Mas a temporada ficou marcada pela conquista da Europa. O Barça bateu times como Milan e Chelsea, até decidir contra o Arsenal. O Ronaldinho jogou bem demais naquela final, mas os heróis foram Samuel Eto'o e Juliano Belletti.
Nessa temporada, o Gaúcho jogou 45 partidas e foi às redes em 26 oportunidades. Depois de mais uma temporada fora de série, o Ronaldinho Gaúcho tinha tudo para ser o melhor do mundo pelo terceiro ano seguido, ainda mais depois de ganhar a Champions. Entretanto, em um ano de Copa, o Mundial influencia muito na escolha. E no Mundial de 2006, o Brasil chegou com polpa de favorito, pois reunia ali a nata do futebol mundial. Pegava praticamente o melhor do mundo em cada posição, caras que estavam voando no futebol europeu e brasileiro. Porém, nada disso entrou em campo, infelizmente, para nossa seleção. Depois de uma primeira fase meia-boca, o Brasil passou por Gana, que não ofereceu grande resistência ao perigo. E aí chegou a França nas quartas de final, uma seleção apática que perdeu para os franceses por 1-0 e voltou para o Brasil com imensa frustração. No ano de 2006, o Ronaldinho foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo. Dentro da temporada 2006-2007, o Barça foi de salto alto disputar o Mundial de Clubes contra o Inter de Porto Alegre, e não deu outra, perdeu por 1-0 para o aguerrido time gaúcho e rival do Grêmio. Essa temporada ficou marcada pela queda de rendimento do Gaúcho, assim como a do Barça, que só ganhou a Supercopa da Espanha. Depois de ganhar a Champions, parece que o time perdeu a fome. Na temporada 2007-2008, o Barça até bateu uma semifinal de Champions, mas já não tinha o mesmo brilhantismo, e acabou não ganhando taças. Precisando de uma renovação, e com talentos como o de Busquets, Iniesta e Messi pedindo passagem, o relacionamento do Gaúcho estava desgastado dentro do clube. E o treinador que chegou para a temporada 2008-2009, Guardiola, não quis contar com seu futebol, temendo que ele fosse uma má influência para Messi, que estava explodindo e precisava ser o protagonista. Então o Milan foi o destino do jogador. Com a camisa do Barça de 2003 até 2008, o bruxo disputou 207 partidas, fez 94 gols, deu 71 assistências e ganhou 5 títulos. Ele é até hoje um dos maiores da história do clube e responsável por uma revolução que mudou o Barcelona de patamar. O Ronaldinho foi um daqueles 3 jogadores com mais de 23 anos escolhidos para defender o Brasil nas Olimpíadas de Pequim em 2008. E na semifinal desse torneio, o Brasil perdeu para a espetacular geração argentina de Messi por 3-0. Na decisão do terceiro lugar, devolveu o placar contra os belgas e ficou com o bronze. O que poderia ser a chance de um recomeço se transformou na decadência de vez do gênio. Se ele fosse um jogador comum, daria até para dizer que a passagem no Milan foi ok, mas se tratando do Ronaldinho, se esperava muito mais. Ele teve sim lampejos, entregou jogadas geniais, mas estava longe de ser o melhor do mundo do Barça. No clube italiano, onde jogou da metade de 2008 até dezembro de 2010, ele ganhou só um título, o italiano da temporada 2010-2011. E com a camisa rossoneri, Ronaldinho disputou 95 partidas, fez 26 gols, distribuiu 29 assistências e ganhou uma taça. Insatisfeito com a reserva no Milan, o Ronaldinho estava disposto a voltar a jogar no Brasil, para ganhar minutos e visibilidade, tendo como motivação ser convocado para a Copa de 2014. Então, no mês de janeiro de 2011, aconteceu um dos episódios mais controversos da carreira dele. O Grêmio tinha, entre aspas, toda a preferência do Ronaldinho e do seu irmão empresário Assis. E a volta a Porto Alegre era encarada como uma chance de fazer as pazes com o torcedor, depois da saída conturbada em 2001. O Grêmio preparou uma festa no Olímpico para recebê-lo, mas ele não apareceu, alegando ainda estar vinculado ao Milan, clube detentor de seus direitos. Dias mais tarde, Ronaldinho foi anunciado de fato no Flamengo, que obviamente deixou o torcedor gremista pé da vida. Nação rubro-negra, tamo junto, tô fechado com vocês, e agora eu sou o Mengão. Maravilhoso. E nesse ano de 2011, ele voltou a jogar muito bem, comandando o bonde do Mengão sem freio, que foi campeão invicto do Campeonato Carioca. Depois de uma eliminação frustrante na Libertadores de 2012 e de brigar com a diretoria do Mengão por conta de salários atrasados, entrando na justiça inclusive, o Ronaldinho rescindiu seu contrato com o rubro-negro. E com a camisa do clube carioca, o gaúcho disputou 72 partidas, fez 28 gols, deu 20 assistências e ganhou um título. E ainda na metade de 2012, o Ronaldinho chegou de fininho ao Atlético Mineiro. E junto com um time muito bom, brigou bastante pelo título do Brasileirão, mas não conseguiu e ficou em segundo lugar. O bruxo voltava a mostrar sua magia e jogar bem naquele ano, já dando indícios do que viria em 2013. Pois o Galo ganhou o Campeonato Mineiro daquele ano, com ampla justiça e jogando muita bola.
o Atlético deixou o Brasileirão daquele ano meio de lado, para priorizar um título que seria inédito para o clube, a Copa Libertadores. Na fase de grupos, o Galo sobrou e passou com 15 pontos. O segundo colocado foi o São Paulo com 7. Foi contra o São Paulo, aliás, que o Bruxo pediu água para o Rogério Ceni e protagonizou um dos lances mais malandramente geniais da sua carreira. Percebam que o assistente segue sempre na linha do penúltimo defensor, né? Então, ele colocou. O Ronaldinho foi buscar uma aguinha lá. E lá ficou. Posso falar uma coisa? Claro, cara. O Ronaldinho, na saída do primeiro tempo, falou que não foi ensaiado. Agora a gente repara no replay. Nas oitavas de final, o Galo não tomou conhecimento do tricolor paulista e enfiou 6-2 no agregado, com o show do Gaúcho. Nas quartas, um final eletrizante contra o Tijuana do México. O goleirão Vitor pegou um pênalti no último lance da partida, e se o Galo tomasse aquele gol, estava fora. O time então se encheu de moral. O torcedor ficou cada vez mais confiante, lançando o famoso "Eu acredito". Na semifinal, o Galo jogou mal demais a partida de ida e perdeu para o News Old Boys da Argentina. Na volta, no Independência, começou bem. Bernard fez 1-0, mas ainda faltava um gol, e depois de uma pressão absurda, o Guilherme fez o 2-0. O jogo então foi para as cobranças de pênaltis. Galo 3-2 e vaga na final. O enredo da decisão não poderia ter sido diferente. Uma partida de ida fraca fora de casa e derrota por 2-0 para o Olímpia do Paraguai. Prejuízo enorme para a volta do Mineirão, mas não tão grande para um torcedor que acreditava. O Galo devolveu o placar de 2-0 e foi para a marca da Cal mais uma vez. Já calejado, o time mineiro fez 4-3 nas cobranças e, comandado pelo Bruxo, ganhou uma das Libertadores mais emocionantes de toda a história. O Ronaldinho foi eleito o melhor jogador daquela Liberta e também o Rei da América de 2013. A baixa desse ano foi que o Galo se preparou para enfrentar o Bayern na final do Mundial de Clubes. Só que antes disso tinha que passar pelo Raja Casablanca, e não passou. Perdeu por 3-2, 2 gols do Ronaldinho, e caiu na semifinal. O ano de 2013 ainda reservou ao Gaúcho seu último jogo com o amarelinho, dia 25 de abril, diante do Chile. De 99 até 2013, ele disputou 97 partidas, marcou 33 gols, deu 24 assistências e ganhou 3 títulos oficiais com a camisa do Brasil. Em 2014, o casamento Ronaldinho Gaúcho e Atlético Mineiro chegou ao fim. Seu último jogo com a camisa do Galo foi contra o Lanús da Argentina, válido pela Recopa Sul-Americana, em que o time brasileiro se sagrou campeão. Com a camisa do Atlético Mineiro, o Bruxo jogou 85 partidas, fez 27 gols, deu 28 assistências e ganhou 3 taças. A convocação para a Copa não veio, e depois de deixar Belo Horizonte, o Ronaldinho voou rumo ao futebol mexicano para defender o Querétaro. Por lá ele jogou praticamente um ano, da metade de 2014 até metade de 2015. Não conseguiu ganhar títulos, e com a camisa do clube mexicano, ele jogou 30 vezes, fez 8 gols e deu 7 assistências. Depois de quase 3 meses parado, o Ronaldinho voltou ao Brasil em agosto para ter seu último ato como profissional e foi vestindo a camisa do Fluminense. Fora de forma e sem ritmo, ele já não conseguia mais ter a regularidade e uma boa sequência, apesar de toda a genialidade. Tanto que apenas um mês depois da sua chegada, ele anunciou que deixaria os gramados. Um dos maiores jogadores da história se despedia do futebol. Seu último jogo foi contra o Goiás, válido pelo Brasileirão de 2015. E com a camisa do tricolor das Laranjeiras, o Ronaldinho disputou 9 partidas e nem chegou a balançar as redes. E jogando por clubes ao longo de toda a carreira, o Ronaldinho disputou 686 jogos, fez 265 gols, deu 206 assistências e ganhou 12 títulos oficiais. O bruxo, o mágico, o rei do drible, um sorriso que divertiu, que alegrou, um cara que desfilou um talento único dentro do campo, um cara que fazia o torcedor pagar o ingresso mais de uma vez se fosse preciso para vê-lo. Campeão do mundo, campeão da Champions, campeão da Libertadores e bola de ouro.
entrou para o hall dos gênios. Claro que se ele tivesse se cuidado, tivesse prezado o futebol, poderia ter ganho mais bolas de ouro, mais títulos, mas talvez não fosse esse personagem marcado pela irreverência que ele é hoje, e nem cabe a mim julgar o cara. Quando queria jogar bola, não tinha quem parasse esse monstro. A você que assistiu até aqui, fica meu agradecimento. E o pedido que dê o like no vídeo e mande o link para os amigos que também são fãs do R10. Semana que vem tem mais. Até a próxima e falou!